Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do Podcast On. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. Hoje nós estamos aqui no Podcast On para falar sobre o combate e prevenção do mosquito Aedes aegypti e a dengue. Exatamente, estamos aqui em um estúdio diferente, pois temos mais convidados para falar sobre o assunto. Temos aqui a professora líder do projeto de extensão aqui da Fevale, Caroline Rigoto. Professora, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Vamos lá, também temos aqui o coordenador do projeto de combate à dengue e prevenção à dengue, Thiago Steffen. Thiago, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, olá, tudo bom. E também temos a aluna que faz parte do projeto e cursa biomedicina aqui na Fevale, Vitória Lorena. Vitória, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Legal, vamos lá então para a gente se situar no tema, que ele vem com o objetivo de tratar sobre a prevenção e o combate tanto ao mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que aí a professora vai falar melhor, quanto a dengue, de fato, que é a doença. Aí eu tenho a primeira pergunta para a professora, que é a gente fazer essa diferenciação e explicar para quem está nos acompanhando sobre essa diferença de mosquito e de doença. Bem, então o mosquito Aedes aegypti ele é um vetor, né, e que transmite então diversas doenças, entre elas as arboviroses, que são doenças transmitidas pela picada do mosquito, né, e que transmite então essas mais conhecidas como a dengue, chikungunya, zika, né, que são doenças transmitidas pela picada do mosquito. Então, à medida que nós conseguimos combater o mosquito, nós também conseguimos prevenir essas doenças que são transmitidas por ele. Que é aquele mosquito preto com as manchinhas brancas, né? Exatamente. Que já é bem conhecido. Conhecido de todos nós. Legal. Aí você é líder do projeto de extensão aqui na Fevale. Quais são as ações que o projeto tem nesse combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti? Então, o projeto de extensão, ele vem com o objetivo de trabalhar ações de educação ambiental. Então, nós trabalhamos diretamente nas escolas que nos chamam para participar, então, dos projetos das escolas e de diversas faixas etárias, desde as EMEIs, das creches, né, das crianças de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio também. E as ações consistem em palestras, desenvolvimento de projetos com essas crianças, com os professores também. E, além disso, devido ao surto que ocorreu no estado e também no nosso município, nós também atuamos com a capacitação dos agentes comunitários de saúde aqui do município, para um melhor entendimento deles de diversas questões que ainda eles tinham dúvida em relação às doenças, à própria prevenção, ao controle do mosquito. Então, trabalhamos também com essa frente esse ano. Legal. E o Thiago trabalha com a professora comentou que é essa frente das escolas, né? Faz esse trabalho de conscientização. E o Thiago tem essa visita nas casas mesmo, que é um trabalho público, né? Aí tu pode falar um pouco mais sobre esse trabalho que tu e a tua equipe faz. Na realidade é uma parceria então que existe entre a Fevale e a prefeitura, né? E nessa parceria o projeto ele contém então 30 estagiários que são dos diversos cursos aqui da Fevale que acabam participando do projeto. Nós realizamos as visitas em todos os domicílios do município. Essas visitas elas são para informar a comunidade, passar os cuidados que a comunidade tem que ter com todos as doenças relacionadas ao mosquito, como a professora comentou, dengue, zika e chikungunya. Febre amarela ela também está bastante ligada ao Aedes aegypti, mas não na área urbana, seria mais na área rural. E a gente também acaba informando outras coisas, questões que as pessoas às vezes não conhecem, né? Que não existem várias espécies de mosquito. Então as pessoas às vezes acabam confundindo, que vão nas suas casas, aqui tem muito mosquito, aqui tem um córrego nos fundos de casa que tem muito mosquito, e a gente, pela nossa capacidade, enfim, de informação, de ter o conhecimento dos dados, a gente acaba informando que o Aedes aegypti ele tem peculiaridades, ele não ocorre em qualquer área do município, ele não vai ocorrer em áreas com grande matéria orgânica, vai ser em locais específicos. Então essa é a atribuição então, do projeto, informar a comunidade e auxiliar ela a identificar os pontos que precisam ser tomados os cuidados nas suas casas. Né? Que legal. E aproveitando o gancho do mosquito, todo mosquito preto com bolinhas brancas transmite?
Somente aquele mosquito que de fato está contaminado com a presença do mosquito. Então, ele tem que ter previamente se alimentado, né, picado uma pessoa que está com a doença ou está infectado com o mosquito, não necessariamente desenvolvendo a doença, e que aí, então, posteriormente, ele pica outras pessoas e transmite, então, o vírus que ele tem, e aí vai depender da doença que a pessoa previamente tinha também, né? Porque eu vi várias vezes pessoas botando a foto assim, aqui tem um mosquito da dengue, mas tu não tem exatamente como saber não necessariamente se ele vai transmitindo, exatamente. né? Isso é algo bastante comum, assim, que a gente passa nas casas das pessoas e elas, o pessoal que trabalha com a dengue, e eles acham exatamente isso. Por ter um mosquito, eles aqui na região, era até pouco tempo atrás, era muito difícil ter casos confirmados de dengue, então as pessoas, mas tem um mosquito, eu já fui picado várias vezes e nunca aconteceu nada. Então, a partir de agora, começa a ter essa outra visão, porque no início do ano a gente teve esse surto bastante intenso no município e na região, e agora as pessoas começam a ter noção da dimensão da dengue nessa questão de saúde pública, né? Porque antes era muito comum na região Nordeste, Sudeste, nessas regiões é endêmico, a dengue ela está o ano todo presente. E aqui a gente tinha poucos casos pipocando, geralmente de pessoas que viajavam para a região mais ao norte do país e voltavam contaminados. Então, como eram poucos casos, o projeto em si, que tem uma das atribuições do projeto é justamente isso. Quando tem casos isolados de dengue no município, a gente faz uma contenção e um trabalho diferenciado nessa região. Antigamente, a gente conseguia conter todos os casos, diferente do que aconteceu agora, né? Então, a população, ela acabou que, infelizmente, com esse surto, ela teve um aprendizado, né? Hoje, ela consegue compreender um pouco melhor todos os problemas que a dengue traz, né? E como a dengue pode ser tão grave à saúde pública? Aí, ambos, Thiago, por favor, depois se a professora quiser dar a visão dela. Mas assim, saúde pública, né? E também, se já pudesse ser emendado, claro que a gente sabe que tem uma gravidade para a saúde física mesmo, mas se quiser já explicar para quem nos acompanha, né, sobre essas duas visões de saúde pública, de fato, e de agressão à saúde física das pessoas. Talvez iniciando pela gravidade da saúde física, né? Que a dengue, ela acaba trazendo... ela era conhecida antigamente como a doença de quebra-ossos, né? Que ela traz uma dor muito intensa nas pessoas que contraem o vírus. Na grande parte das pessoas. Algumas pessoas podem não ter sintoma algum quando estão infectadas com o vírus, mas grande parte das pessoas tem uma dor intensa no corpo. Então, essa seria talvez a parte mais chocante para as pessoas que vão contrair o vírus, podem vir a contrair o vírus. Com relação à saúde pública, o que a gente acaba percebendo é que a dengue, ela tem um paradigma que só vai ocorrer em algumas faixas sociais da sociedade, e o que não é verdade. A dengue, ela ocorre em todos, aqui o exemplo de Novo Hamburgo, a dengue ela ocorreu em todos os bairros do município, ela não foi exclusiva das regiões mais humildes ou das regiões mais avantajadas financeiramente. Ela ocorreu em todo o município. Então, essa questão de trabalhar a dengue como sendo uma doença que atinge todas as classes sociais, talvez seria uma questão importante e relevante para se ter o cuidado. Não sei se a professora tem mais alguma questão. E também, e complementando, e ela aconteceu também em prédios, né? Porque as pessoas pensam que eu moro em determinado andar, o mosquito não vai estar presente lá, mas as pessoas esquecem que o mosquito também sobe pelo elevador, né? E a gente carrega também, né? Com a sacola, com os objetos, a gente pode estar carregando também. Então, é importante frisar que todos estão vulneráveis nas diversas camadas sociais. O impacto na saúde, pensando no município também, é que quando se tem um surto, independente da doença, e nós vivenciamos isso, tanto com a Covid-19 como agora, com o surto de dengue, é que chega um momento que nós não temos a capacidade de internações para todas essas pessoas que necessitavam também, né? Então, nós temos as vulnerabilidades no nosso Sistema Único de Saúde, o atendimento às pessoas, o diagnóstico.
houve um esforço muito grande do município em se preparar rapidamente para o surto, né, com todos os protocolos necessários para que tivessem esse atendimento, esse encaminhamento também. Isso também foi comentado na nossa capacitação aqui com os agentes comunitários de saúde, qual é o fluxo de atendimento, como é que isso vai ser encaminhado, porque houve uma urgência, né? Acho que esse foi um grande aprendizado, porque, de fato, as pessoas esquecem, elas não conseguem, muitas vezes, se proteger daquilo que elas desconhecem, né? Que foi um pouco da fala do Tiago. Então, à medida que se vivenciou o surto, e todo mundo conhece alguém que teve dengue, devido ao surto, as pessoas começaram a ter um alerta maior que, de fato, sim, né? Essa é uma doença que está acometendo o nosso estado, as pessoas estão adoecendo. Em relação ao comprometimento também da saúde física, a dengue, ela se comporta, falando de dengue especialmente, né, ela se comporta de duas formas, ou como a dengue clássica, com sintomas clássicos, ou a dengue hemorrágica, né? Então, a dengue clássica, que passa por febre, as dores nas articulações e todas as manifestações clássicas de dengue, de 1 a 2% das pessoas acabam tendo dengue hemorrágica, que depende de vários fatores, né? Então, se alerta também para uma segunda infecção, se a pessoa já teve dengue, se ela tem novamente, há um risco maior dela desenvolver dengue hemorrágica, mas destes apenas de 1 a 2% de fato vão desenvolver dengue hemorrágica, e aí depende de fatores também genéticos, o tipo de vírus, né? São 4 tipos de vírus da dengue que de fato está infectando aquela pessoa. E a chikungunya, ela é extremamente incapacitante também, né? Não podemos esquecer dela, que ela é uma doença que leva essa artralgia, que são as dores nas articulações persistentes por anos. Não é passageiro, né? Então, as pessoas acabam estando até incapacitadas para o trabalho. Então, é toda uma questão social também que a gente tem que levar em consideração. Um grande exemplo da gravidade do mosquito Aedes aegypti foi, há poucos anos atrás, o Zika vírus, 2018, que teve sim, as sequelas em fetos de grávidas, né? Isso é um sintoma que já se sabia ou foi descoberto após o surto? Foi algo que se descobriu à medida que estavam acontecendo os casos. Então, começou com a microcefalia, síndrome congênita do recém-nascido, que foi caracterizada pela a microcefalia e outras malformações do feto. E que, à medida que isso estava acontecendo em Pernambuco, né, a gente viu muito isso no nordeste do país, em outras regiões do mundo também estava acontecendo, e aí se começou a tentar o que estava, de fato, ocasionando isso. E aí se identificou o vírus na placenta, no sêmen, o Zika vírus, né, em diversas... E ele como causador dessas malformações, assim como outros vírus também para gestantes são perigosos, né. Então, ainda tem que ter cuidado com o Zika vírus, porque ele ainda existe. As pessoas acham que foi um surto passageiro e que não tem mais casos de Zika, e de fato ele ainda circula por aí. Existe um tratamento e uma prevenção, né, que vai diminuir consideravelmente o número de casos, mas até porque se ele fosse definitivamente extinto, isso com certeza iria virar notícia, né, e motivo de alegria para os profissionais da saúde, né. Eu quero perguntar para Vitória, que faz essa visita, né? Tu faz a visita nas casas, fala um pouco para nós sobre essa rotina e principalmente como as pessoas recebem esses agentes da saúde que fazem essa visita, porque não é do mesmo ramo, mas vamos dar um exemplo as visitas do IBGE, que muita gente não quer receber, sabe? Gente de fora vem com um colete já, né? Tem toda aquela rejeição. Como é que é as tuas visitas? Em questão, assim, de ser bem recebido, é uma minoria, eu acho, de pessoas que recusam, assim. Tem bastante questão de casas fechadas, que a gente não pode fazer vistoria nos pátios. Mas a grande maioria é bem tranquilo, deixa a gente entrar, já conhece, porque tá há 10 anos, né, o projeto aí. Então, eles conhecem o colete, conhecem o crachá. A gente, no geral, é bem recebido. Claro, tem algumas exceções, né. Mas a visita em si, a gente olha o pátio e procura por depósitos com água e, quando possível, a gente trata, ou a gente coloca veneno, ou a gente vira o pote e a gente conversa com o morador, ensina onde tem os depósitos, fala o que pode ser feito. E agora, com essa questão, com mais casos de dengue, a gente também está explicando sobre sintomas, sobre onde mais, tipo, quais bairros tem mais casos.
esse tipo de coisa. E essas visitas, elas não acontecem só pelo fato de denúncia, ou a partir da denúncia? Não. Eu acho que denúncia mais com a vigilância sanitária. E a gente faz visita, assim, em todas as casas, em todo o município. Complementando talvez o que a Vitória comentou, o propósito do projeto é visitar todos os imóveis, né? Então a gente tem uma rotina de tempos em tempos fazer toda a cidade. A gente hoje, com a equipe que a gente tem, a gente demora um pouco para vistoriar todo o município, mas a gente em cerca de meio ano, 6 meses, a gente ao menos passa em frente a todas as casas. Se somos recebidos ou não, já é um pouco diferente. E como a Vitória comentou, o número de recusas dos moradores, ele é baixo até, comparando talvez com outros municípios, não chega a ser um número tão baixo, justamente por isso, é um projeto antigo, já as pessoas conhecem a equipe, conhecem os jovens da Fevale, geralmente eles o pessoal da Fevale já está ali, eles conhecem o projeto até pela Fevale mesmo em si, não pela essa parceria que tem diretamente com a prefeitura. E o que preocupa um pouco em si para os dados do projeto é o grande número de casas fechadas. E a gente compreende isso, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão nos seus trabalhos durante o dia, que o trabalho ele é realizado de segunda a sexta-feira. A gente eventualmente faz alguma atividade extra final de semana, mas elas são bem esporádicas. Então, a gente não consegue entrar em muitas casas em função de não ter ninguém mesmo. E isso é uma pena. Porém, existem outros meios de comunicação. A mídia acaba auxiliando bastante, rádio, televisão. Tem muitos projetos, tanto do governo federal quanto estadual e até mesmo do município, que informam a população sobre os cuidados que tem que ter, como tem que ser feito esse cuidado. Ele não é um cuidado complexo para a gente terminar com o mosquito. É um trabalho bastante simples até que cada morador poderia fazer nas suas casas. Não tem nada complicado para se acabar com os depósitos de mosquito. O problema é a pessoa se conscientizar de ir toda semana fazer uma vistoria na sua casa. Por que toda semana? Porque é o ciclo de vida do mosquito. O mosquito, no seu pleno verão, onde a reprodução dele é um pouco mais rápida, em 7 dias do ovo até o adulto. Então é bastante rápido esse ciclo do mosquito, porém não é tão complicado se o morador fizer uma vistoria no seu pátio de uma vez por semana, ao menos. Normalmente são coisas que ficam um potinho, que acaba chovendo e fica água dentro. Vai regar as plantas, o famoso pratinho de planta que a gente sempre pede para botar areia dentro. Aí a gente já pode ir para a parte que a gente fala sobre quais os cuidados que para muita gente pode parecer extremamente simples, mas o trabalho existe porque existem pessoas que não sabem sobre as medidas, e aí que a Vitória pode falar, o Thiago pode falar, enfim, até se nas suas casas, de que forma que vocês fazem, se tem piscina, como é que faz com a piscina, enfim, pode ser Vitória primeiro, né? Até tu já pode falar sobre o que tu recomenda nas visitas que tu faz nas casas também. Quando a gente vê, por exemplo, o vasinho de planta, a gente pede para colocar areia ou então tirar o pratinho de planta, no caso, porque ele meio que não tem muita utilidade. Potinho de cachorro, a gente já viu larva em pote de cachorro porque a pessoa não troca com frequência, né? Uma questão aí triste pro animal também, né? A questão da piscina, sempre manter com cloro. Muita gente acha que não dá larva, tipo, coloca cloro muito esporadicamente e não tem larva, mas na verdade tem. A gente já viu muitas piscinas com larva de mosquito. Ralo é muito importante porque a gente acha que a água escorre completamente em ralo, assim, de chão, na área, e sempre fica um pouquinho de água lá dentro. E se tu não lava, não coloca algum produto naquele ralo, vai ter larva também. As técnicas, geralmente, que a gente fala pro morador, para auxiliar o morador nesses ralos. Ralo é uma coisa bastante comum, é um local muito comum, o que as pessoas acabam passa batido, porque, não, mas choveu, a água é uma água que fica parada, ali não vai ter problema. E o ralo realmente é um dos maiores problemas que a gente vê, porque geralmente a Aedes aegypti que a gente encontra nesses ralos. Claro, não vai ser um ralo que tem descarga de água da máquina de lavar todo dia, de máquina de lavar roupa, que tem algum tipo de produto químico. Mas é o ralo que comporta a água da chuva. Muitas vezes em piscinas, que
A mídia tende a colocar como sendo um problema muito grande. Os ralos ao redor da piscina são mais problemáticos do que a própria piscina. Verdade. Em piscinas grandes, a gente acaba encontrando larvas de mosquitos, porém não são mosquitos, os mosquitos Aedes aegypti, são outros mosquitos. E nos ralos ou no motor da piscina, onde fica aquele pouco de água parada, ali sim a gente encontra frequentemente o Aedes aegypti. Porém, tem que lembrar também que no verão o pessoal usa bastante essas piscinas pequenas de plástico. Nessas piscinas em especial, a gente encontra muitas larvas de Aedes aegypti. Então, são vários locais que a gente acaba encontrando com maior frequência o mosquito, né? Ele tem alguma especificidade em local onde ele vai colocar o seu ovo, não é em qualquer local que ele acaba colocando. Então, em ralo, colocar uma vez por semana um pouco de água sanitária, colocar uma tela no ralo para que o mosquito não consiga entrar dentro do ralo. São vários métodos que a gente pode pegar e fazer na sua casa e indicar para os amigos também, para todo mundo ter esses cuidados. São cuidados bastante básicos, mas precisam ser feitos. Primeiro, a vistoria, para ver onde tem água parada. Esse seria o principal cuidado que tinha que ser feito. E por isso também que a equipe está indo a campo, porque ela tem uma visão diferenciada, uma visão diferente da pessoa que está morando na casa. Então a equipe chega, faz essa vistoria e aponta para o morador. Poxa, aqui você tem um ralo, aqui você tem uma planta, uma bromélia que está acumulando água e que você precisa ter um cuidado especial com essa bromélia, porque ela vai poder fazer com que tenham mosquitos ali dentro, né? Então, primeiro é feita a localização da água parada e depois se passa os cuidados. Ou colocar água sanitária, ou colocar tela, ou simplesmente eliminar com o depósito de água. Tirar o carrinho, o pratinho de cachorro. O pratinho de cachorro tem que ser lavado diariamente, né? Senão o cachorro fica sem água. Mas tirar os brinquedos de uma criança que eventualmente podem ficar na chuva e acumular água. Então, fazer essa vistoria semanal seria o trabalho, né, indicado para eliminar os depósitos. Até porque o pote de água do cachorro não é só preencher a água, né? Precisa ser higienizado, fazer esse trabalho pelo menos uma vez por semana. Exato. Porque nas bordas desses recipientes de água dos animais, os mosquitos acabam depositando seus ovos, né? E complementando a questão da bromélia, eu vou colocar A famosa bromélia. um depoimento pessoal, assim, então sempre, certamente, na minha casa faço, né, todo o controle e tinha umas bromélias na frente de casa e eu percebia que próximo ali sempre tinha, né? E lá em casa eu já encontrei várias vezes o mosquito adulto mesmo, né? É uma região que tem bastante. E aí, então, eu sempre fazia o cuidado com a bromélia, de renovar a água com a mangueira, ou colocava um pouco de água sanitária, tentando fazer um controle. E aí recebi o agente de endemia lá em casa e ele encontrou nas minhas bromélias a larva do mosquito. E eu falei, não pode ser. Peguei as bromélias e falei, bom, se tudo que eu estou fazendo não está resolvendo, as bromélias vão embora e melhor dessa forma. E arranquei fora as bromélias. As bromélias, elas têm uma peculiaridade, né? Que cada folha da bromélia acaba formando um copinho. Ela estoca a água, né? Então elas são independentes, são vários copinhos independentes. É um local muito fantástico, na realidade. Porque dificilmente a pessoa que for tratar uma bromélia, ela vai conseguir tratar de forma igual e correta todos esses copinhos que ela forma. Então, em algum dos copinhos pode ter a proliferação de mosquitos. E a adaptação da espécie, né? Com o tempo, aquilo que nós fazíamos há um tempo atrás, talvez resolvesse, com o tempo o mosquito também, evolutivamente, ele vai se adaptando, né? E talvez essas ações não sejam mais tão eficientes, então tem que ter um cuidado maior ainda. Então, no meu caso, eu preferi eliminar as bromélias mesmo. Um cuidado maior e o ano inteiro, né, professora? O ano inteiro, inverno também, casos de dengue. Também. É possível visualizar o mosquito Aedes aegypti também no inverno em qualquer época do ano, ele está presente em todos os meses do ano, mais intensamente nos períodos mais quentes, né? Como verão, primavera, mas no inverno ele continua circulando e tivemos casos de dengue confirmado em junho ainda desse ano, né? Então, e também ressaltando que nós tivemos 9 óbitos no município, foi o maior número de óbitos em relação aos outros municípios do estado. Então,
E todas essas medidas que foram faladas, nenhuma delas custa milhares de dólares, né, Thiago? Então, não Sim. tem desculpa, né? Sim, é uma questão de hábito, é se criar um novo hábito, um hábito simples de vistoriar sua casa e manter essa higiene mínima com relação à água parada. Complementando talvez a questão da sazonalidade do mosquito, a gente percebe uma redução expressiva do mosquito no inverno. Porém, a gente consegue observar que em alguns locais ele tem a fase onde ele se desenvolve dentro da água e no momento mais frio do ano, essas fases elas não evoluem. Então, o mosquito permanece como larva por mais tempo. Então, por isso que a gente não vê tantos mosquitos. Porém, o ovo vai estar lá, não vai ter problema nenhum, não vai sofrer nenhuma interferência. A larva ela vai diminuir o metabolismo dela e vai ficar mais em stand-by para quando chegar um dia mais quente, ela passar para a próxima fase, virar um adulto e conseguir sair picando as pessoas. Porém, a gente tem esse ponto positivo, porque diminuindo a quantidade de mosquito, diminui a probabilidade de ter mosquito adulto que vai picar alguém contaminado e esse mosquito vai contaminar outras pessoas. Então, por essa razão, hoje, em Novo Hamburgo, nós não temos mais casos de dengue. A gente teve uma grande epidemia no início do ano, com mais de 8 mil casos de dengue, e agora nós não temos nenhum paciente em Novo Hamburgo com dengue. Por quê? Porque simplesmente houve uma diminuição do nível da quantidade de mosquitos no município e o vírus aparentemente não está mais circulando no município. Então, para ter uma nova epidemia de dengue aqui em Novo Hamburgo, teria que vir de algum local esse vírus. Então, o primeiro caso, esse é o mais importante de nós observarmos, a partir do momento que chega o primeiro caso em Novo Hamburgo, cuidar para que ele não se espalhe. A partir do momento que se espalhou, pode ter outra epidemia. Até porque está aumentando o número de mosquitos agora com calor, né? Isso. E, por exemplo, quem tem vizinhos com piscina abandonada, né? Tem bastante casos aqui em Novo Hamburgo de terrenos que as pessoas não moram em Novo Hamburgo, mas tem a piscina está lá abandonada. O que esses vizinhos podem fazer, então? Na realidade, o correto é essa pessoa fazer uma denúncia para a vigilância. Tem um número específico, onde a pessoa tem um WhatsApp, eu não lembro de cor, não sei se tu recordas do telefone. Não. Mas tem uma ouvidoria do SUS, que você pode fazer uma denúncia, onde essa denúncia entra direto na vigilância, e a vigilância vai averiguar o que pode ser feito. E em casos mais extremos pode ser feita a aplicação de multa. O município ele tem uma legislação específica para isso, então os meios legais estão pré-definidos para que as coisas ocorram da maneira correta. Porém, é um pouco difícil e às vezes demorado para isso acontecer. Legal. Uma dúvida até que surgiu ali da parte da técnica é se aqui no município existe o acompanhamento por drone, que eu já vi também, né, em algumas cidades que fazem esse tipo, porque a casa pode estar na frente, pode estar com o pátio completamente, a parte de trás do pátio pode estar disfarçada. Tem algum tipo de uso assim aqui? Não, aqui em Novo Hamburgo nós não trabalhamos dessa forma, não tem essa questão de utilização de outros meios tecnológicos para averiguar os pátios. E talvez essa questão do drone ela seja um pouco mais midiática, porque tu não vai fazer a coleta de material. Não necessariamente uma piscina que esteja com uma cor muito escura, ela vai estar com quantidade de larvas, porque ela pode estar tendo tratamento com cloro. Então, uma piscina verde escura, talvez a pessoa, o responsável, coloque uma pedra de cloro dentro dessa piscina e não vai ter matéria viva dentro dessa piscina. Então, talvez é algo para chamar atenção, claro, as pessoas acabam ficando um pouco mais assustadas, porque vão tomar alguma multa, vão receber alguma multa, porém, não é algo tão eficaz do ponto de vista de conter o mosquito. Fala aí, Reinaldo. Chega aí, fala aí. O WhatsApp da ouvidoria? O WhatsApp da ouvidoria do SUS da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, 998 31 6500.
Esse WhatsApp, então, pode ser feita esses tipos de denúncia. Essa denúncia, tu não precisa te identificar, então se tu tem problema, tu não vai ficar com problema com o vizinho a partir do momento que tu faz a denúncia. E o fiscal, quando ele chega na casa, ele também não tem nenhum intuito de... A primeira questão que é trabalhada nessas denúncias é conscientizar. Após um momento, o fiscal volta lá e se realmente não aconteceu o que foi solicitado, aí sim que as multas são aplicadas, né? Passível de multa. Mas é algo mais difícil. Geralmente, com conversa se resolvem os problemas. Mas a gente sabe muito bem que no dia a dia, conversando com os moradores não querem se incomodar com o vizinho, não querem... eu não sei, não fala que fui eu que falei, mas na casa ali do lado eles têm um monte de pneus jogado nos fundos de casa. Não. Geralmente a gente consegue falar com os moradores e resolver o problema numa boa. Porém, quando isso não é possível, então a gente recomenda que faça a denúncia. É o bom senso, né? Exato. Bom senso. E é importante que são ações individuais que afetam o coletivo. Exato. Acho que nós tivemos um grande aprendizado com a pandemia de Covid-19, o quanto as nossas ações individuais vão afetar o coletivo, né? Seja por vacinação, por prevenção, proteção individual. Então, a mesma questão se aplica a essas doenças transmitidas pelo Aedes. As nossas ações individuais, elas acabam impactando no coletivo. Legal, e uma ótima mensagem até para a gente já ir para o encerramento desse episódio. Falamos sobre a prevenção, sobre os sintomas, sobre o que você que está nos acompanhando pode fazer na sua casa. É fácil, é só questão de hábito, como o Thiago falou. E agora então eu vou agradecer a participação dos nossos convidados que vieram até aqui no estúdio do Prédio Amarelo, na Fevale, no Campus 2. Primeiro, a professora que é líder do projeto de extensão de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti, Caroline Rigoto. Professora, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e também gostaria de deixar o projeto à disposição das escolas, dos educadores do município, tanto da rede pública quanto privada, e também da rede estadual, do municipal e estadual, para que a gente possa colaborar e realizar as nossas ações, então, junto às crianças com educação ambiental nesse tema tão importante. E existem informações em redes sociais, no site da Fevale também, não é? Sim, temos as informações no próprio site da Fevale e também pelo e-mail projetodengue@fevale.br. Legal. Agora também coordenador do projeto de combate e prevenção à dengue, Thiago Steffen. Thiago, obrigado pela participação. Eu agradeço o convite de vocês e eu apenas reitero, como fala final, essa importância de cada um ter o hábito de fazer essa vistoria em sua casa semanalmente. Com isso, cada um fazendo a sua parte em casa, a gente já tem um grande diferencial. A gente sabe que tem espaços que são difíceis, que não tem gente em casa, mas a gente tem que, pelo menos, fazer a nossa parte na nossa casa. Isso é o mais importante. Legal. E também tivemos aqui a participação da aluna de biomedicina aqui da Fevale, Vitória Lorena, que participa dos projetos de combate e prevenção ao mosquito e também à dengue. Vitória, obrigado pela participação. Por nada, é um prazer. E nesse episódio, então, tivemos na técnica Carlos Pereira, Rinaldo Silveira, orientação do professor Marcos Santuária e a produção também de Júnior Rosário. E nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e ver o que a gente está fazendo aqui na redação. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, abraços. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.